Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos no capítulo 1 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, página 134, para quem está acompanhando pelo PDF, mais no meio ali da página. Saulo bebia-lhe as palavras com singular enlevo, como quem franqueava um mundo novo. A referência às perseguições avivava os remorsos acerbos. Em compensação, a alma estava repleta de votos sinceros, promissores de uma vida nova. É verdade, dizia enquanto o narrador fazia longa pausa. Vim a Damasco com outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém. Mas fostes vós que chegastes com outorga de Jesus, e a ele me jungistes para sempre. Se vos algemasse, na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte. Vós, salvando-me do pecado, me transformastes em escravo voluntário e feliz. Ananias sorriu, sumamente satisfeito. Saulo pediu-lhe então falasse de Estevão no que foi atendido, com solicitude. Em seguida, pediu informes da sua viagem de Jope a Jerusalém. Com muita prudência, desejava do benfeitor qualquer alusão a Abigail. Formulando o pedido, fê-lo com tal inflexão carinhosa que o velho discípulo, adivinhando-lhe o intuito, falou com brandura. Não precisarás confessar teus anseios de moço. Leio em teus olhos o que principalmente desejas. Entre Jope e Jerusalém, descansei muito tempo na vizinhança de um compatrício que, apesar de fariseu, nunca privou os empregados de receberem as sagradas alegrias da Boa Nova. Esse homem, Zacarias, tinha sob seu teto um verdadeiro anjo do céu. Era a jovem Abigail, que depois de receber o batismo de minhas mãos, confessou que te amava muito. Falava do teu amor com ternura ardente e muitas vezes me convidou a orar pela tua conversão a Jesus Cristo. Saulo ouvia emocionado e, após ligeiro intervalo em que o amoroso velhinho parecia meditar, voltou a dizer como se falasse consigo. Sim, se ela ainda vivesse. Ananias recebeu a observação sem surpresa e acentuou. Desde que se aproximou de mim, notei que Abigail não ficaria muito tempo na terra. Suas cores esmaecidas, o brilho intenso dos olhos, falavam-me da sua condição de anjo exilado. Mas devemos crer que ela viva no plano imortal. E quem sabe, talvez suas rogativas aos pés de Jesus hajam contribuído para que o Mestre te convocasse à luz do Evangelho às portas de Damasco. O velho discípulo do caminho estava comovido. Recebendo aquelas carinhosas evocações, Saulo chorava. Compreendia, sim, que Abigail não poderia estar morta. A visão de Jesus redivivo bastava para dissipar-lhe todas as dúvidas. Certamente a escolhida de sua alma apiedara-se de suas misérias. Rogara ao Salvador com insistência lhe socorresse o espírito mesquinho. E por venturosa coincidência, o mesmo Ananias que lhe havia preparado o coração para as bênçãos do céu, estendera-lhe igualmente as mãos amigas, cheias de caridade e perdão. Agora,
pertenceria para sempre àquele Cristo amoroso e justo, que era o Messias prometido. Nas emoções extremas que lhe caracterizavam sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Queria mergulhar o espírito nas suas lições iluminadas e sublimes, banhar-se naquele rio de vida, cujas águas do amor de Jesus fecundavam os corações mais áridos e desertos. Aquela meditação profunda empolgava-lhe agora a alma toda. Ananias, meu mestre, disse o ex-rabino com entusiasmo, onde poderei obter o evangelho sagrado? O antigo discípulo sorriu com bondade e observou. Antes de tudo, não me chames mestre. Este é e será sempre o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, irmãos na necessidade e no trabalho redentor. Quanto à aquisição do Evangelho, somente na Igreja do Caminho, em Jerusalém, poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. E, revolvendo o interior de surrada patrona, retirava alguns pergaminhos amarelentos, nos quais conseguira reunir alguns elementos da tradição apostólica. Apresentando essas notas dispersas, Ananias acrescentava: verbalmente tenho de cor quase todos os ensinamentos, mas no que se refere à parte escrita, aqui tens tudo o que possuo. O moço convertido recebeu as anotações assaz admirado. Debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com indisfarçável interesse. Depois de refletir alguns minutos, acentuava: se possível, pedir-vos-ia deixar-me estes preciosos ensinamentos até amanhã. Empregarei o dia em copiá-los para meu uso particular. Estalajadeiro me comprará os pergaminhos necessários. E como que já iluminado daquele espírito missionário que lhe assinalou as menores ações, para o resto da vida ponderava atento. Precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias no plano mais elevado da vida. Enquanto o velho pregador do caminho observava o interessado, o convertido de Damasco chamou o hoteleiro para comprar os pergaminhos. Judas surpreendeu-se ao verificar a cura insólita. Satisfazendo-lhe a curiosidade, o jovem de Tarso falou sem rebuços. Jesus enviou-me um médico. Ananias veio curar-me em seu nome. E antes que o homem se recobrasse do espanto, cumulava-o de recomendações a respeito dos pergaminhos que desejava, entregando-lhe a quantia necessária. Dando largas ao entusiasmo que lhe ia na alma, dirigiu-se novamente a Ananias, expondo-lhe seus planos. Até aqui, ocupava o meu tempo no estudo e na exegese da lei de Moisés. Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Trabalharei nesse mistério até o fim dos meus dias. Buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo, em Damasco. E, fazendo uma pausa, perguntava ao benfeitor que o ouvia em silêncio: conheceis na cidade um rapaz fariseu de nome Sadoc? Sim, é quem tem chefiado as perseguições nessa cidade. Pois bem, continuava o jovem tarcense atencioso, amanhã é sábado e haverá preleção na sinagoga. Pretendo procurar os amigos e falar-lhes publicamente do apelo que o Cristo me endereçou. Quero estudar vossas anotações ainda hoje, porque me darão assunto para a primeira prédica do Evangelho. Ai, gente, só um pouquinho que faltou luz e voltou, só um pouquinho.
Espera aí. Faltou luz e voltou. Quer dar alguma falada, Francisco? Francisco, se puder Porque comentar. Vai demorar uns 5 minutos aí para. Tá bom. Só um minutinho, eu já volto aqui. Apagou tudo. Apagou e voltou. Então, olha aqui, ó, a questão agora dessa, que eu tenho fazendo no fim essa comparação, de a gente perceber bem que agora ele passa a ser o Paulo, né? E sempre ele lá adiante, a gente vai entender bem a trajetória do Paulo, quando ele diz que ele tem uma espinha fincada nas suas costelas, quer dizer, uma faca, um pontiagudo que está permanentemente ferindo o seu corpo, né, no campo também moral, que ele sempre compara com aquele passado dele de Saulo perseguindo ao Estevão. Tem uma questão que eu estava assim, pensando hoje, até quando estava vendo essa passagem desse livro, do quanto que a espiritualidade superior, né, que o mundo espiritual, preparou a vinda do Gesiel, que veio a ser o Estevão depois, e que a trajetória dele e do Saulo, sob o ponto de vista das leis de Moisés, eram as mesmas. Os dois, desde a sua formação educacional, da sua família, foram educados a conhecer profundamente, né, as leis de Moisés, né, o judaísmo, né, na sua plenitude, né, de uma forma até exuberante, porque intelectualmente, tanto um como o outro, à luz do saber das leis de Moisés, eram quase que perfeitos. Né? Tanto é que o Gesiel, na educação que ele teve, depois que se defrontou com os judeus, e ele se converte à igreja, aos seguidores da Igreja do Caminho, e ele é respeitado sob o ponto de vista do conhecimento judaico que ele tinha. Tá? Agora, veja só o que é da opção, do comportamento. A gente pode ter a mesma bagagem intelectual, mesmo até às vezes propósitos, os dois tinham um propósito para o bem. Né? Mas só que o Saulo, o Paulo, até então, ele tinha um conhecimento profundo das leis de Moisés, mas estagnado no passado e com a lei crua na sua cabeça, querendo aplicar no presente. O outro, também com o profundo conhecimento das leis de Moisés, mas sempre com abertura, a perspicácia dele de abertura, sempre pensando no futuro e tendo uma invocação, mesmo que inconsciente, de colocar em prática aquela lei com algo a mais, que ele vem a encontrar mais adiante, que é a lei do amor. Que a lei do amor é que diferencia, é o que vem dar a sustentação da lei, da primeira revelação de Deus, a lei de Moisés, através do advento do cristianismo, que vem dizer que o mais importante é o prazer de realizar as coisas boas, de praticar as coisas boas, que é o amor verdadeiro, o amor crístico. E aí, se a gente for comparar assim, a trajetória de um com o outro, e eles vêm agora, no ponto de vista espiritual, se reencontrar nesse momento agora que passa a ser o Estevão, já está sendo, né, já está intuindo ele há um bom tempo, sem o Saulo perceber, dessa transformação moral do Paulo, e que ele ali passa a ter a curiosidade, a intuição dele de querer saber, uma sede que ele tinha de saber cada vez mais sobre Abigail, mais do Estevão, e mais desse Ananias, que era a pessoa que ele ia perseguir, que ele ia ser mais uma das vítimas dele, de lapidação pública, né, de aprisionamento até a morte, e que ele encontra ali o farol para mudar a sua conduta, a sua trajetória, e que, graças a isso, há mais algumas coisas que vão ocorrer mais adiante lá na convivência dele com os apóstolos, principalmente com o Tiago menor, filho de Alfeu, né, são dois Tiagos, Tiago maior, filho de Zebedeu, irmão do João Evangelista. Tiago, chamado menor, o filho de Alfeu, aquele que é o judeu clássico, né, aquele mais ortodoxo, que foi o único que não foi preso na Igreja do Caminho. Lembra aquela passagem que aí o Saulo vai lá, invade a Igreja do Caminho e prende vários deles? O único que não foi preso foi o Tiago, que se ajoelhou e praticou até os rituais do judaísmo, que o Saulo percebeu nele alguém que ele não poderia cometer aquela injustiça ou violência, entre aspas, para levá-lo ao cárcere. E esse Tiago vem a ser, mais adiante, que a gente vai ver, o grande adversário do Paulo na nova fase dele de pregador do cristianismo,
com a bagagem do judaísmo. E o Tiago é um cristão, apóstolo, discípulo de Jesus, que queria seguir as leis do amor, mas não se distanciar do judaísmo, não se distanciar das leis de Moisés à luz do judaísmo. E aí vai dar esses embates depois dele, mas a espiritualidade, como eu estava falando bem no início, a espiritualidade superior, né, o nível crístico da espiritualidade de luz, comanda tudo isso aí. Graças ao Tiago, nós também tivemos o segmento dos seguidores da Igreja do Caminho. Ou seja, sem o Tiago não sendo preso pela conduta que ele teve diante do Saulo naquela época, nós não teríamos hoje o cristianismo no mundo. Sem o Paulo convertido, levando as leis, levando a mensagem dos escritos de Levi, viram ali que ele manda comprar os papiros e ele é o primeiro a multiplicar os ensinamentos do Levi. A bagagem intelectual que ele tinha, poliglota que era, ele escrevia em vários idiomas e ele multiplicou os escritos de Levi e ele leva além de Jerusalém, mais adiante a gente vai ver, e começa a pregar nas sinagogas, como ele vai fazer isso no próximo sábado ali, quando ele pergunta quem é o Sadoc, e ele vai lá pregar e passa a ser ali um hábito que ele segue, pregando e deixando ali a mensagem de Levi, ou seja, a multiplicação dos ensinos de Levi, que é o Evangelho de Mateus. Mais adiante, ele começa a se comunicar com essas igrejas, perguntando como é que ficou aí a reunião, isso, aquilo, acaba tendo algumas fofoquinhas, isso, aquilo, e aí surge mais adiante recomendações, e essas recomendações que estão gravadas hoje no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, que muitas são as cartas de Paulo, que aí já são as letras psicografadas pelo Espírito de Estevão para ele, intuitivamente. É muito bonito isso, de a gente concatenar todas essas coisas, mas eu acho que tem que seguir aí, pode seguir. Não, aqui deu. Não, eu queria só te fazer um comentário, aqui deu agora. Queria só te fazer um comentário sobre o Paulo, tá? Sobre o Saulo na transição para o Paulo. Ele é intenso, né? É um espírito intenso, né? O Jesus olhou, fez o filtro e olhou para esse espírito aí, para o Saulo, e disse o seguinte, né? Ele virou da água para o vinho em pequenos minutos. E o seguinte, ele realmente foi bem como ele disse ali, né? Ele foi até o final, né? Até o último segundo. E ele não se arrependeu. Assim como na perseguição, assim como ele perseguia em nome das leis de Moisés, ele era radical. Ele assim, essa é a verdade que eu vou impor aos outros. Ele não era assim meio termo, né? Mas graças a essa personalidade que ele tinha e a bagagem intelectual dele, e mais o talento individual, né, seu ponto de vista de todas as qualidades, de oratória, de memória, né, intelectualidade, com a cultura como um todo, e nós devemos muito a ele, mas nós temos que sempre juntar todos esses fatores, que diz assim, mas esse Pedro, mas o Pedro foi fundamental. O Pedro, ele tinha a capacidade, Jesus enxergou no Pedro isso, não era a capacidade intelectual, não era a capacidade da oratória, não era a capacidade do conhecimento, até porque ele foi alfabetizado pela Maria de Magdala, vejam só, aquele que ele era um meio machista, a Maria de Magdala, que foi uma intrusa ali na convivência, que muitos deles falavam, essa sedutora, o que ela quer? Chegou agora, vai querer seduzir nosso mestre e tal. Tinha essas fofocas, tinha essas insinuações. E tinha também, no início, esse sentimento dela em relação a eles. Ela tinha uma admiração profunda pelo homem Jesus e que se confundia, se miscuía com a capacidade espiritual e intelectual dele de compreensão. Tinha aquela admiração, aquela coisa quase que a fixação do aluno diante do professor, aquela coisa de algo a mais que é humano, próprio da nossa imperfeição. E, no início, os discípulos perceberam isso. E, ao perceberem isso, eles responderam psiquicamente na forma de ciúmes, né? De uma determinada inveja, que vai se dar tudo isso até lá na hora depois da aparição dele para ela, que nós estudamos isso na outra obra. Agora, é importante a gente sempre saber, assim, do ponto geral, o quanto que as coisas estão encadeadas. Elas se encadeiam de tal forma perfeita que isso, se a gente trouxer, como sempre a gente procura trazer para os nossos dias, a nossa convivência também hoje ela é perfeita.
as nossas relações familiares, as relações sociais, quem passa ocasionalmente pela nossa vida, quem passa fortuitamente, quem passa de uma forma persistente, aquele que mais adiante a gente vai deixar sequelas, que mais adiante a espiritualidade, o universo vai nos dar a oportunidade de exercer o auto-perdão, o perdão, a comparação com determinadas situações para o nosso crescimento e o crescimento como um todo das convivências humanas, né? E assim, compartilhando experiências. Compartilhando o quê? Diante do desafio que cada um enfrenta, a gente leva uma experiência. E essa experiência, quando ela traz um resultado assim mais amplo, é nossa obrigação compartilhar isso com os outros para que sirva, talvez, isso, não de recomendação aos outros, mas de inspiração para que os outros possam não errar como nós já erramos no nosso passado. É o fator que vale para a nossa educação com os nossos filhos. A gente não tem que olhar para trás aquelas coisas que nós recebemos como informação na nossa educação com o pai, mãe, os avós, tios, seja quem for, e repetir, e sim fazer um filtro do que é que nos marcou de uma forma negativa, mais pesada, e não repetir para os filhos ou para os seus, né, para compartilhar entre as nossas relações, porque a gente tem que pegar a experiência do passado, filtrar e fazer melhor, e não se cristalizar naquele passado, assim, foi assim comigo, vai ser assim com meu filho, com meus filhos. Isso é um absurdo, isso não é crescimento espiritual. Vale para tudo, as relações profissionais, sociais, visão de mundo. Quem hoje não pensa de uma forma diferente que pensava 10 anos atrás? Isso é crescimento. Agora, quem procura assim, não, eu vou ser sempre o mesmo, vou procurar ser sempre o mesmo, está dando sempre uma energia para retroagir, tentar retroagir. Como o espírito não retroage, ele como diz André Luiz, há um retrocesso fluídico. O nosso corpo espiritual, ele responde a esse choque, né, anímico que nós damos, força do nosso pensamento, contra um curso normal de evolução. E aí há uma disfunção celular sutil no nosso corpo espiritual e que é, muitas vezes, a causa de muitas doenças que nós enfrentamos durante a nossa encarnação, que não são razões de passado, propriamente, de outras encarnações, e sim de presente, em sintonia com uma atitude muito recente e persistente, né, que leva a uma degradação, uma desorganização das nossas células, nossos órgãos, e que se agrava muito mais quando tem uma sintonia com o passado nosso. Que é a causa, se a gente fosse estudar as doenças do ponto de vista espiritual, está aí uma chave de uma grande razão que a gente enfrenta. Acho que a gente avançou muito, vamos tentar avançar mais um pouco para hoje. Só para complementar ali, que tu estava fazendo o raciocínio do Pedro, falou da intelectualidade de alguns discípulos, né? O que era que o Pedro tinha, que daí tu foi citando, eu acho que eu me perdi ali. O que o Pedro tinha, assim, que era a característica dele, é o que? Era o agregador? Isso, de liderar o processo, sob o ponto de vista da experiência dele. O que mais importa para a mudança do Pedro, que Jesus se apegou muito psiquicamente, já antevendo um futuro próximo, foi quando ele negou 3 vezes a Jesus. Ele sentiu, sob o ponto de vista humano, as emoções que muitos de nós sentiríamos, aquele do medo, do receio, da repulsa sobre assim, o que os outros vão pensar, o que a sociedade está pensando de mim, a reação popular. Então, ele teve todas essas manifestações e ele respondeu de uma forma, negou a Jesus. E isso ele se sentiu, como cada um na sua situação, nos seus discípulos, ele se sentiu extremamente culpado. E ele, com isso, ele criou para ele um comportamento individual, a partir daí, de não procurar mais julgar ninguém. Então, ele vai se defrontar com as brigas do Tiago com o Paulo mais adiante, e ele, muitas vezes, ele silencia. E pergunta, qual é a tua posição, Pedro? Porque ele era o mais velho, ele era, assim, né, o paizão. Tá? Ele era bem mais velho que os outros, né? A distância de idade chegava a ser 10, 15 anos em relação a todos esses aí. Todos eram jovens. Para o Paulo não era, tinha por volta de 26 anos nessa época. Tá? O João com 18 anos. Né? E ele já estava lá com seus 40, 45. Tá? Então, era velho para a época, era um ancião. Né? Então,
ele, com a experiência dele, sem ter aquela bagagem intelectual, mas da vivência, ainda ter recebido aquela coisa do Pedro, tu é a pedra da minha igreja, tu vai levar adiante essa luta, tu vai liderar esse processo, e ele, com aquela culpa que ele carregou de ter negado a Jesus, de ter testemunhado tudo e ter sido sempre a linha de frente com Jesus, e ele, mesmo assim, com tudo isso, negou. E o que ele podia fazer diante de alguma adversidade de um terceiro? Era não ter o direito de julgar ninguém. Então, isso ele usou muito até os seus últimos dias. E, graças a essa conduta dele, ele conseguiu manter unido os discípulos. Senão, porque tinha uma tendência fratricida de brigar e de isso, daquilo. E quando vem, então, o Paulo, que tinha uma personalidade muito forte e uma bagagem intelectual de contestar com argumentos, para destruir a outra parte, sob o ponto de vista. Eu já vivi o outro lado, sei como é que é isso, já que eu mudei por razões, eu não quero que vocês façam isso, isso e isso. Ele tinha muito disso, Paulo. A gente vai ver isso aí na obra, tem muitos detalhes mais adiante. Vamos tentar ler um pouquinho? Vamos lá, vamos lá. Agora Então, a letra 18. Para ser sincero, disse Ananias com a sua experiência dos homens, acho que deve ser muito prudente nesta nova fase religiosa. É possível que os teus amigos da sinagoga não estejam preparados para receber a luz da verdade toda. A má fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Mas se eu vi Jesus, não tenho o direito de ocultar uma revelação incontestável, exclamou o neófito, como a salientar, antes de tudo, a boa intenção que o animava. Sim, não digo que fujas do testemunho, explicou calmo o velho discípulo, mas devo encarecer a maior prudência nas atitudes, não pela doutrina do Cristo, superior e invulnerável a quaisquer ataques dos homens, mas por ti mesmo. Por mim, nada posso temer. Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar meus caminhos. Quero comunicar assado a ocorrência que deu novos rumos ao meu destino. E o ensejo não poderia ser mais oportuno, porque sei que hospeda em sua casa ainda agora alguns levitas de renome, recém-chegados de Chipre. Que o mestre te abençoe os bons propósitos, disse o velho sorridente. Saulo sentia-se feliz. A presença de Ananias confortava-o sobremodo. Como velhos e fiéis amigos, almoçaram juntos. Em seguida, e sempre satisfeito, o generoso enviado do Cristo retirou-se, deixando o ex-rabino todo entregue à meticulosa cópia dos textos. No dia seguinte, Saulo de Tarso levantou-se lépido e bem disposto. Sentia-se revigorado para uma vida nova. As recordações amargas lhe desertaram da memória. A influência de Jesus enchia-o de alegrias substanciosas e duradouras. Tinha a impressão de haver aberto uma porta nova em sua alma, por onde sopravam céleres as inspirações de um mundo maior. Depois da primeira refeição, não obstante o dissabor que a atitude de Estado lhe causara, procurou avistar-se com um amigo, levado pela sinceridade que lhe pautava os mínimos atos da vida. Não o encontrou, contudo, na residência particular. Um servo informou que o amo saíra com alguns hóspedes em direção à sinagoga. Saulo foi até lá. Os trabalhos do dia estavam iniciados. Fora feita a leitura dos textos de Moisés. Um dos levitas de Sítium havia tomado a palavra para os respectivos comentários. A entrada do ex-rabino provocou curiosidade geral. A maioria dos presentes tinha conhecimento da sua importância pessoal, como do seu verbo, ardoroso e seguro. Sadoc, porém, ao vê-lo, fez-se pálido. E mais ainda, quando o jovem de Tarso lhe pediu uma palavra em particular. Embora contrafeito, foi-lhe ao encontro. Cumprimentaram-se sem dissimular a nova impressão que já agora mantinham entre si.
Em face das primeiras observações do novel evangelista, formuladas em tom amável, o amigo de Damasco explicou, evidenciando seu orgulho ofendido. De fato, sabia que estavas na cidade e cheguei mesmo a procurar-te na pensão de Judas. Tais foram, porém, as informações do hoteleiro que me abstive de ir ao teu aposento. E cheguei até a pedir o segredo da minha visita. Com efeito, parece incrível que te rendesses também tu passivamente aos sortilégios do caminho. Não posso compreender semelhante transmutação em tua robusta mentalidade. Mas, Sadoc, replicou o jovem Tarsense muito calmo, eu vi Jesus ressuscitado. O outro fez grande esforço para conter uma ruidosa gargalhada. Será possível, objetou com zombaria, que tua índole sentimental, tão contrária a manifestações de misticismo, tenha capitulado nesse terreno? Acreditarias mesmo em tais visões? Não poderias imaginar-te vítima de algum disfarçado adepto do carpinteiro? Tuas atitudes de agora nos causarão profunda vergonha. Que dirão os homens irresponsáveis que nada conhecem da lei de Moisés? E a nossa posição no partido dominante da raça? Os colegas do farisaísmo hão de arregalar os olhos quando souberem da tua clamorosa defecção. Quando aceitei o encargo de perseguir os companheiros do operário de Nazaré, reprimindo-lhe as atividades perigosas, filo pela amizade que te consagrava. E não te doerá a traição dos votos anteriores? Considera como se dificultará o nosso escopo quando se espalhar a notícia de que capitulaste perante esses homens sem cultura e sem consciência. Saulo fitou o amigo, revelando imensa preocupação no olhar ansioso. Aquelas acusações eram as premissas do acolhimento que o aguardava no cenáculo dos velhos companheiros de lutas e edificações religiosas. Não, disse ele, sentindo fundamente cada palavra. Não posso aceitar as tuas arguições. Repito, que vi Jesus de Nazaré e devo proclamar que nele reconheço o Messias prometido pelos nossos profetas mais eminentes. Enquanto o outro fazia largo gesto admirativo, ao observar aquela inflexão de certeza e sinceridade, Saulo continuava convicto. Quanto ao mais, considero que a todo tempo devemos e podemos reparar os erros do passado. E é com esse ardor de fé que me proponho regenerar minhas próprias estradas. Trabalharei doravante pela minha certeza em Cristo Jesus. Não é justo que me perca em ponderações sentimentalistas, olvidando a verdade. E assim procederei em benefício dos meus próprios amigos. Os amantes das realidades da vida sempre foram os mais detestados, ao tempo em que viveram. Que fazer? Até aqui, minhas pregações nasciam dos textos recebidos dos antepassados veneráveis, mas hoje, minhas asserções se baseiam não somente nos repositórios da tradição, senão também na prova testemunhal. Sadoc não conseguiu ocultar a surpresa. Mas a tua posição, e os teus parentes, e o nome, e tudo o que recebeste dos que rodeiam tua personalidade com fervorosos compromissos? Perguntou Sadoc, revocando-o ao passado. Agora estou com Cristo, e todos nós lhe pertencemos. Sua palavra divina convocou-me a esforços mais ardentes e ativos. Aos que me compreenderem, devo naturalmente a gratidão mais sagrada. Entretanto, para os que não possam entender, guardarei a melhor atitude de serenidade, considerando que o próprio Messias foi levado à cruz. Também tu, com a mania do martírio? O interpelado guardou uma bela expressão de dignidade pessoal e concluiu. Não posso perder-me em opiniões levianas.
Esperarei que o teu amigo de Chipre termine a preleção para relatar a minha experiência diante de todos. Falar nisso aqui? Por que não? Seria mais razoável descansares da viagem da enfermidade, meditando melhor no assunto, mesmo porque tenho esperança nas tuas reconsiderações relativamente ao acontecido. Sabes, porém, que não sou nenhuma criança, e cumpre-me esclarecer a verdade em qualquer circunstância. E se te apuparem, e se fores considerado traidor, a fidelidade a Deus deve ser maior do que tudo isso, aos nossos olhos. É possível, no entanto, que não te concedam a palavra, ponderou Sadoc, após esbarrar com a força daquelas profundas convicções. Minha condição é bastante, para que ninguém se atreva a negar-me o que é de justiça. Então seja, responderás pelas consequências, concluiu Sadoc constrangido. Naquele momento, ambos compreenderam a imensidão da linha divisória que os espremava. Saulo percebeu que a amizade que Sadoc sempre lhe testemunhara baseava-se nos interesses puramente humanos. Abandonando a falsa carreira que lhe dava prestígio e brilho, via esfumar-se a cordialidade do outro. Mas, de tal cogitação, logo que lhe veio à mente que também ele assim procederia, provavelmente se não tivesse Jesus no coração. Sereno e desassombrado, evitou aproximar-se do local onde se acomodavam os visitantes ilustres, buscando aproximar-se do largo estrado em que se improvisara uma nova tribuna. Terminada a dissertação do levita de sítio, Saulo surgiu à vista de todos os presentes que o saudaram com olhares ansiosos. Cumprimentou afável os diretores da reunião e pediu vênia para expor suas ideias. Sadoc não tivera a coragem de criar um ambiente antipático para deixar que tudo corresse à feição das circunstâncias. E foi por isso que os sacerdotes apertaram a mão de Saulo com a simpatia de sempre, acolhendo com imensa alegria o seu alvitre. Com a palavra, o ex-rabino ergueu a fronte nobremente, como costumava fazer nos seus dias triunfais. Varões de Israel, começou em tom solene, em nome do Todo-Poderoso, venho anunciar-vos hoje, pela primeira Flávia, vez... eu não sei se agora ele vai fazer esse pronunciamento dele, quem sabe isso aí vão deixar agora para semana. Tá, porque aí, então, só para a gente... Não deu para terminar esse capítulo, mas agora o que vai acontecer? Pela primeira vez, então, ele aproveita uma ida, né, numa sinagoga onde ele pregava, tinha o costume de pregar, e era muito bem quisto, né, por toda a bagagem que ele tem. Todos esses rabinos aí, tirando Gamaliel e tudo, ele era superior a todos esses aí, na bagagem, né, assim, no palavreado, na oratória, no conhecimento, né, na forma que ele tinha persuasiva de fazer a sua colocação. Não basta saber, né, tem que saber transmitir e esse conhecimento entrar, né, pelo menos na grande maioria que esteja assistindo. E ele tinha essa capacidade. E ele passa, a partir daí, essa grande pregação aí, com essa oportunidade que ele teve, com a negativa do Sadoc. Lembra que o Sadoc se fez também quando ele chega lá, aqueles pregadores que estavam junto com ele vão lá e pedem para ele ter o Jacob, aquele que vai lá e pede para ele ser recebido pelo Sadoc, e aí ele ficou cego, teve uma alucinação no caminho de Damasco, que aconteceu isso, isso, aquilo, e o cara, opa, estou com visita em casa, não quero agora, isso aí é problema para mim, deixa para depois. E disse que não falou comigo. Então, ele sabia dessa negativa, e aí tem agora o revés que ele vai dar, já com uma grande prova, um grande testemunho, né, da mudança dele para Cristo, para Jesus, para o cristianismo, e ele vai fazer esse pronunciamento. E esse é um dos centenas e centenas que ele vai realizar durante a sua vida, que sabe, milhares de pregações que ele vai fazer, e muitas vezes ele vai ser perseguido por isso, ele vai ser chamado de traidor, né, retornam depois lá para
para Jerusalém, ele é denunciado, e aí muitos não acreditam, aí outros que têm que ver para crer, outros ficam levando para esse lado, ele foi tomado então por alucinações, ou ele está doente, a loucura, e assim por diante, né? E se a gente trouxer também para o nosso comportamento, quantas pessoas que também se transformam e à luz daqueles que o veem, né? Assim, até a família, que bom que parou de fazer isso, largou as drogas, largou o álcool, está com um comportamento mais regrado, que bom que a loucura fez ele ficar melhor, né? Mas não, as pessoas não têm aquela concepção assim, de transformação, e sim de achar assim, aconteceu tal coisa. E isso vale quando a gente diz, muitas vezes, que o caminho da evangelização, há muitas coisas que nós temos que admirar nesses pregadores, que tem os pregadores sinceros, né, dos evangélicos e outros pregadores religiosos que vão aos hospitais, que vão aos presídios e que levam uma palavra de incentivo à transformação moral das pessoas. É lógico que há muita patifaria no meio, há uma minoria de líderes religiosos que levam para aquele outro lado da exploração e tudo, mas o cerne da situação é a mudança das pessoas, e muitas pessoas mudam a sua vida quando encontram no seu coração a mensagem crística, né, de Cristo, de Jesus, do Evangelho, de renovação, de uma nova forma de viver e de pensar. Vale para todos nós também, se a gente olhar também o nosso comportamento, cada um tem a sua trajetória, encontrou um dia, se encontrou, talvez, tenha pelo contato com o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, encontrando as respostas. Eu, pessoalmente, tenho minha formação católica, né? Depois, mais adiante, tive o contato com a doutrina espírita, mas tive também a experiência de querer estudar o fenômeno religioso, mesmo lá na Umbanda, e até muitas vezes até assistindo esses rituais, para compreender como é que se dá. E hoje, felizmente, assim, eu vejo assim, o cabedal de todas essas coisas, esse conjunto, né, geral de conhecimento da espiritualidade, a doutrina espírita, o kardecismo, né, a doutrina de Kardec e sua ramificação toda, ela é a terceira revelação mesmo, ela é o cristianismo, é a revelação de Deus que nos traz a compreensão de todas as coisas. Eu digo todas as coisas mesmo, porque ela traz essa tríade, né, de buscar a religação transcendental com o universo, né, com o perfeito, que é Deus, nos traz a explicação para os fenômenos filosóficos da vida, né, o que somos, de onde viemos, o que acontece, por que acontece tal coisa, e traz a explicação científica de todos os fenômenos científicos. E onde, como dizia o Kardec, a gente não tiver a resposta para as outras situações, nós temos que ficar com a ciência. Né? O que a ciência diz é onde a gente tem que, é nesse ponto que a gente tem que se ater. Porque a ciência é instrumento de Deus, é instrumento do perfeito. E os caminhos são imensos, né? Que até inconscientemente os cientistas podem não ter sua ligação religiosa e tudo, e em algum momento aquele conhecimento ele vai interagir com o perfeito e eles vão perceber, pode ser até do outro lado, do ponto de vista espiritual. Quantos cientistas vão se dar conta lá, como espírito já desencarnado, qual é o porquê da sua vocação e porquê daquela intuição que eles tinham, um conhecimento quase que vinha pronto nos seus estudos, e aqui era apenas uma derivação de um estudo que já havia sido adquirido espiritualmente lá numa longa trajetória. Então, é isso, eu acho que o ensinamento dessa obra é por aí, mais e mais e mais, e ele se confunde com toda essa doutrina cristã, essa doutrina que nos busca compreender o fenômeno da vida como um todo, sob o ponto de vista mais amplo possível, e faz a gente pensar, mas é necessário que o pensamento de todas essas coisas nos leve a reflexões. E sempre a gente procura refletir, do ponto de vista nosso, da nossa vida, na nossa inserção, na nossa convivência, na nossa coletividade e assim por diante. Vamos, então, já um pouquinho já adiantado, elevar nosso pensamento agora de gratidão, renovar a nossa gratidão ao alto, nosso agradecimento às equipes espirituais, aos nossos mentores, orientadores, e todos da Casa Lucas de Assis, que, em nome de Jesus, sempre nos intuem, nos levam a uma reflexão de buscar cada vez mais o conhecimento, de refletir sobre toda essa forma que nós temos de procurar pensar sobre essas coisas, interagindo com esses conhecimentos, essas letras que vieram do plano espiritual,
sobre o mecanismo da mediunidade e que até nós, felizmente, chega o presente para a gente ter mais informações do que os nossos antepassados. Que a gente procure, individualmente, de forma coletiva, preparar um futuro melhor para a nossa coletividade, para a nossa civilização humana, encurtando a nossa direção ao mundo da luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo mal, e que assim seja. Só então, pessoal. Obrigada, Francisco. Obrigado, Francisco. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada a Flávia, todos. ficou aonde que nós paramos a página, essa aí mesmo? Página 139, no discurso dele, Varões de Israel. Sim, na pregação lá dele. Tá ótimo.